tarde, bom dia, boa noite! Uou! Sejam mais uma vez bem-vindos Bueníssima. ao Beyond the Cave. Episódio na cozinha. Episódio na cozinha, parte 2. Parte 2. Quem não viu a parte 1 é o quê? Mentecapto. Mentecapto. Uma boa palavra. Merece o quê? Merece... Imposto. Quem não merece imposto é quem entra no @Beyond the Cave PDC, meu amigo. Porra, cara, R$20 você tem, retorno infinito. Esse apoia-se. Também. Não, pra entrar no apoia-se, o cara já tocou o sininho. Já tocou o sininho, tá? É progressivo. É progressivo. Vai lá, @Beyond the Cave PDC, toca o sininho e apoia-se na sequência. Tac. Apoia.se/Beyond, meu amigo. Exato. O pessoal que tá assistindo, a gente agradece aí de coração. Como hoje é o episódio da cozinha, estamos nós quatro aqui, nosso querido William novamente. Estamos aqui de novo. Muito obrigado, meu amigo Camara, Caio. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que é a pergunta que a gente faz pra todo mundo. Quem que vai se habilitar primeiro aqui? Vai ser o Camarão? Convidado, né? Convidado. Que isso? Convidado. Nosso convidado. Porque eu acho que eu sei que pergunta aqui é a pergunta pesada. É a pergunta pesada e é a pergunta que eu acho que dá bastante brecha pra gente falar de bastante coisa legal. Me fala uma coisa, meu amigo. O que é a vida boa pra você? Cara, essa pergunta é muito difícil, né? E ela implica que você já tenha refletido sobre isso alguma vez, né? Pegar, assim, qualquer pessoa de supetão é difícil responder. Verdade. Eu acho que a vida boa não é sobre o que é bom na vida, né? É sobre qual é a melhor maneira de viver, né? Que vida pode ser um exemplo, que vida pode ser imitada por outros, né? O cara que faz isso é um cara que viveu uma vida ética. Para mim, uma vida boa é uma vida na qual eu consegui obedecer só a mim mesmo sem culpa, né? A vida boa é aquela em que eu torno quem eu sou e aquilo que eu sou é vivido sem culpa, né? Porque a tendência natural das pessoas é sentirem culpa por aquilo que elas são. Se ela consegue ser aquilo que ela é sem culpa, então ela teve uma vida boa. Isso pode ser uma conquista, e essa é uma conquista da filosofia. Genial. Então passa por você saber quem você é primeiro. Sim. Para depois você conseguir obedecer a si mesmo sem ter uma culpa nos atos que você vai tomar. Isso que você está falando. Uhum. Mesmo que às vezes você erre ou acerte. É meio que você aceitar até certo ponto um erro ou um acerto de uma maneira meio igual. Ou não. Me lembra o estoicismo isso que você está falando, entendeu? Me lembra muito uma questão estoica isso. Sim, totalmente. De você saber quem você é e você conseguir se colocar no meio e você vai passar por coisas boas e coisas ruins e não ter aquela felicidade extrema quando uma coisa boa acontece e nem uma tristeza profunda quando uma coisa ruim acontece. Porque as pessoas tendem a viver o sofrimento sendo alterada por eles. Porque elas começam a achar que elas estão sofrendo por alguma coisa que elas fizeram. Então elas passam a ter culpa e passam a se modificarem. Deixam de ser a si mesmas, né? Porque o sofrimento tende a moldar o comportamento das pessoas, né? Mediado pela culpa. Então parece que a melhor maneira de você enfrentar o sofrimento é nunca tomar essa culpa pelo sofrimento, para permanecer aquilo que você é, independente das circunstâncias. Excelente, genial. E você, Caião? O que vem na tua cabeça, meu amigo? Na vida boa. Cara, pra mim uma vida boa primeiro, é um caminhar. Então é um processo. Não acho que é uma coisa que você alcance, né? Então, pra mim, a vida boa ela só vai estar perfeitamente consolidada na hora que eu tiver morto. Até lá eu tenho opções de me fuder ou opções de ainda melhorar alguma coisa. Tudo bem que quanto mais velho você vai ficando, as suas capacidades de ação vão diminuindo, mas ainda assim você conta com a questão da sorte, da fortuna, da providência, chame como você quiser, que pode alterar completamente o que
vinha acontecendo na tua vida. Então, nesse sentido, eu acho que a vida boa é uma coisa que não, ela é momentânea. Então, no sentido de você construir ela por decisões que você toma a cada momento. E lá, quando você estiver lá no terno de sete botões, lá caminhando com o calcanhar para frente, você vai poder, ou você, se houver uma vida após a morte, avaliar se isso foi bem construído. Então, são processos, a vida boa para mim são processos de tomada de decisão, muito na linha do que o William está falando ali, de tomadas de decisão conscientes, sinceras, e que demonstra a tua liberdade de ação. Do ponto de vista prático, para mim é buscar sempre ou a alegria ou a paz. Né? Então a gente já viu várias pessoas falando aqui, né, de vida boa. Então felicidade associa-se a essa ideia. Então o que eu chamo de alegria são momentos de fruição, né? Onde você tá ali e fala, podia acabar tudo aqui, era só isso, sei lá, ver a alegria no rosto do teu filho, né? Estar com uma pessoa que você ama, né? Então, ou sentir momentos de realização profissional, são momentos de fruição. Né? Então essa é uma das partes da vida boa, e a outra são das coisas, dos problemas da tua vida, e que ali não adianta você buscar fruição, né? Ou que ali naquele momento você tem que buscar paz, né? Então, que muitas pessoas aqui, muitos convidados nossos já falaram de paz. Eu entendo paz no sentido de você poder descansar, resistir, sobreviver, porque isso também é outra coisa que eu acredito, o mal ou as coisas ruins, elas sempre passam, e o se perdura e se é eterno, isso necessariamente tem que ser bom. Então a vida boa passa por tomar decisões a cada momento ali, micro decisões, que lá no final da tua vida vão poder ser avaliadas se boas ou ruins. Estilo Memento Mori mesmo. Sim. Excelente. E aí, Camara? É a pergunta densa, hein? Pergunta difícil, complexa, né? Pergunta complexa. Me veio à cabeça, queria parafrasear Winston Churchill, que falou, ele deu uma definição de sucesso, mas eu traria ela para a ideia da vida boa. Ele fala de que sucesso é ir de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Eu acho que uma vida boa parte de ser de um fracasso a outro sem perder o entusiasmo. Na medida que, para mim, uma vida boa é uma vida vivida de forma heróica. Eu poderia colocar isso de várias formas, mas é a ideia de você realmente viver da forma mais heróica que você pode viver. Somos heróis de nós mesmos. Às vezes é só você mantendo a harmonia na sua casa, já é ser heróico, porque está num momento difícil. Às vezes heróico é ter paciência para peitar um momento. Me lembrei agora as sábias palavras do filósofo Rocky Balboa. E ele fala que a vida não é só pôr do sol e arco-íris. A vida é dura. A vida will beat you to your knees. Vai te bater até você ficar de joelhos. E não é sobre quanto você consegue bater, mas quantas porradas você consegue aguentar e seguir em frente. Esse nível heróico. Penso heróico tipo Odisseu voltando para casa. Ele só queria o Nostos voltar para casa dele. E ele foi, apesar de passar 10 anos num lugar, 5 anos em outro, enfim... ele só queria voltar para casa. Ele queria voltar para a mulher dele, para o filho dele. Aquilo era muito heróico. E eu penso assim, acho que você tem que viver dessa forma. Acho que uma vida plena, se é que dá para usar essa palavra, é uma vida heróica. Enfim. Genial, excelente. Vou botar... E para você, Reginha? Obrigado. Regis, a pergunta é a seguinte. Pergunta para mim, por favor. O que é uma vida boa? Boa. Cara, eu vejo assim, pelo menos agora, né? Talvez eu tenha pensado de outra forma há 10 anos atrás, mas hoje eu não consigo não voltar para Sócrates e pensar numa vida examinada. E numa vida examinada onde não se baseia só em conquistas especificamente materiais ou mundanas, mas examinada dos dois pontos de vista, tanto do mundo real como do mundo das ideias. E eu também acho que tem duas coisas que são muito importantes e que, se você conseguir equilibrá-las, você vai ter mais sucesso, você vai conseguir viver uma vida boa, que é a liberdade e a prudência.
Então acho que essas duas virtudes são essenciais para você conseguir viver e buscar uma vida boa, né? É como se fosse uma mistura da praxis, da coisa do dia a dia, também com a metafísica, mas sempre equilibrado pela liberdade e pela prudência. E junto a isso, para mim ficou muito claro, pelo menos esse último ano aí, que a questão epicurista é muito importante. E eu digo da forma miseniana mesmo, de aumentar conforto e diminuir desconforto. Então eu acho que a vida boa passa por você estar com outros, amigos, filho, mulher, família, de uma forma examinada. Então eu juntaria tanto a parte, a ideia socrática de examinar a vida, com a ideia epicurista de ter os bons prazeres da vida. Eu colocaria assim. Epicuro é um bom cara para falar da vida boa. Eu concordo com você. Acho um cara bom. Por qual motivo? Além do que eu disse. Porque a gente tem uma ideia muito, talvez, um pouco vulgar do prazer. Quando você fala assim, vamos discutir prazer, você acha que você está falando de uma página no Facebook, entende? Onde vai estar... Sabe quem que é o Dan Bilzerian? Um cara de barba. Dan Bilzerian, sei, tô ligado. Atira, tá sempre com as minas, casa maravilhosa, né? Sim. Então, não pode ser esse tipo de prazer que nós estamos falando. Embora seja um prazer de fato, né? Seria o prazer das pequenas coisas. Tem uma frase do Epicuro, se não me engano, ele fala o seguinte: os frutos da bonança, do sucesso, podem ser invejados. Agora, os frutos da adversidade, estes sim devem ser admirados. Então, ele está falando de um outro prazer. O prazer de quem conseguiu ganhar na vida saindo da merda, por exemplo. Sim. Esse seria um prazer bem medido. O cara tem que ter prazer. Tipo o prazer da conquista. O prazer da conquista. Lógico, esse é um bom prazer. Não é o prazer do Dan Bilzerian, que é sobre splurge, é sobre desmedido. Essa é a ideia. O prazer hedonista. O prazer hedonista. E ele deixa isso bem claro. Ele vende a ideia de hedonista. Ele está sempre com 15 mulheres, 135 armas e 222 carros. 5 barcos e 3 ilhas. E aí se fala, pô, mas se for isso, ninguém pode ter esse prazer. Só o Dan Bilzerian. Então, e aí você vê que é sobre ego. Não? Isso, o prazer é um prazer desmedido. Não é o prazer do cara que conquistou, né? Por exemplo, o cara que exaltou a família dele, conquistando alguma coisa. O prazer do campeão olímpico, que exalta o próprio país. É outro tipo de prazer, né? Tem uma medida diferente. Porque esse prazer hedonista também é um tipo de prazer que se esgota, né? Ou pela incapacidade, né, de você conseguir isso, né? Ou, no melhor estilo Dan, pelo tédio. Né? Então, assim, na verdade, essa busca de todo vídeo o cara tá fazendo uma coisa diferente e a gente fica sem fôlego de ver as coisas que esses caras fazem por aí, isso, na verdade, a gente sabe que não é assim. A gente já viu vários caras, né, com possibilidades de fazer o que quiser de ação econômica, financeira, que são extremamente infelizes ou entediados ou desconectados da realidade. Por quê? Porque você colocar as suas expectativas em coisas que vão terminar de alguma maneira, né? Isso aí. E fazendo só um contraponto muito bom que o Caio falou, me veio à cabeça a imagem do rei Salomão. O rei Salomão tinha um harém com quantas mulheres? Olha, muitas. Muitas concubinas. Ele era o rei, o fudidão, um harém com as mulheres. O mais sábio do seu tempo. E ele conseguia, mesmo com harém com inúmeras concubinas, o que para o número de concubinas era desmedido, ele nunca se perdeu na sabedoria. Se perdeu. Como é? Segundo a Bíblia, sim, foi este Salomão sim, que por causa de relações comerciais introduziu novos deuses contra o Deus de Israel, que era Yahvé, Yahweh, enfim. Mas quem falou que ele introduziu? Isso era fake news da época. E se fosse a justiça divina, ia acabar com a raça dele, ou pelo menos poupar e a próxima geração ferrar com os, né, com 13. Então, assim, falaram isso dele. Foi tão ruim que os caras foram exilados. Tá vendo? Mas ele era amado. Ele era amado. Já era o capitalismo malvadão. Você trouxe aqui novos deuses no comércio. Agora já começou, né? E você sabe que tá vendo? muito bom o que você falou, porque
Quando ele morre, o filho dele, que eu não lembro o nome agora, Jeroboão, se eu não me engano, vai substituí-lo. Mas tem um outro que está concorrendo com ele o cargo, vamos dizer assim, e a proposta do outro, adivinha qual era? Qual diminuir imposto. Olá. Né? Muito louco isso, né? E aí, porque ele era mais aclamado pelo povo, né? Esse cara ficou com medo, né? O sucessor legítimo, né? Enfim, tem aí uma história boa. Mas enfim, é velha essa história de ter muito imposto aqui, né? É isso. Deixa eu pegar uma brecha aí. Você acha que a gente falou busca pelo prazer desmedido? Sabe o que vem na minha cabeça? É as redes sociais, né? Você vê hoje, tipo, um monte de... Cara, é tudo lindo, maravilhoso. As pessoas mostrando que estão obtendo prazer de N formas. Que pode ser, cara, numa viagem, sei lá, num barco, que nem o cara mostrando as minas lá, não sei o que lá. Você acha que as redes sociais também tem papel nessa mudança do que é o prazer como uma medida boa ou do que é um prazer exagerado? E tem uma pergunta, Marco, para o Marco em específico, que é prazer ou estética? Boa. Quer dizer, é a aparência, mulheres lindas, seios maravilhosos, pernas perfeitas. Mulheres e artes. Lembra do desenho do Pica-Pau? Então, é uma estética ou é um prazer, entendeu? Assim, é uma abstração de prazer ou é um prazer corporal, físico, real? É isso aí, hein? Você falou vou começar pelo tentar responder o que o Reis falou. Na Bíblia está escrito, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso aí está escrito. E é muito curioso porque quando você vê, e era muito daquela tradição daqueles povos, quando os caras ficavam vendo a mulher dos outros, é aí que eles começavam a cobiçar, a hora que eles tinham esse contato visual, ainda mais sendo homem. E o que as redes sociais trazem cada vez mais é a vida das outras pessoas para dentro da sua vida. Uhum. Isso cria inevitavelmente uma certa ideia de inveja. Eu não estou falando que nós que vemos isso somos invejosos ou que as pessoas, mas estou querendo dizer que globalmente falando, cria parâmetros, né? Ou de frustração, né? Porque eu acho que é a consequência disso. Né? E aí que eu ia chegar nessa ideia. Quando você está frustrado nisso aí, você está vivendo só uma estética. Pegar o gancho. Acho que viver só da estética vai causar frustração. Porque é que nem o cara que só quer ter dinheiro. Você fala, só quer ter dinheiro, qual que é o seu número? Mais, cada vez mais, nunca tá bom. É aquele multimilionário que nunca tá feliz, porque não é sobre o que ele tá... É uma coisa que já está muito além, só vai gerar frustração. Quando você vai pro... Não temos agora, mas a gente teve para a feira do automóvel. Eu ia lá, eu só voltava frustrado de ver aqueles caras que estavam lá. Certa vez eu falei, vou parar de vir aqui, porque isso é o que está me fazendo mal. Eu prefiro ver na revista. Você fica vendo ao vivo, aquilo te faz, de certa forma, mal. Todo mundo pega seu carrinho de volta para casa, eu vi os caras acelerando, cantando pneu. Eu falei, mas é o Voyage que está cantando pneu, não é o Shelby Cobra que eu vi aqui. Então, acho que isso cria um problema, isso aí de ficar vendo a vida das outras pessoas. E toda hora todo mundo quer postar foto de comida. Isso é engraçado, né? Vai gerando um negócio que, embora seja legal, eu curto ver, mas de novo, não pode ser estética, tem que ser o prazer, tem que ser uma coisa. Por que eu acho o Epicuro uma ética ruim? Porque o prazer não é imediato. Você não tem prazer imediatamente. O único prazer imediato é aquele que você está apertado para fazer xixi, você vai lá e mija. Esse prazer é imediato. Mas todo o resto não é. Então você compra um carro bom, você tem uma mulher bonita, você conseguiu uma mulher muito linda para transar, mas você não consegue gozar nessa circunstância. Fruir disso aí. Fruir disso, você não consegue. Como diz o Freud, é uma espécie de aspecto neurótico, existe um recalque, existe uma impossibilidade, e o que você espera do real enquanto prazer não acontece nunca. Parece que vai chegar, mas não chega. Então acho que o Epicuro oferece um critério muito ruim de orientação, que seria o prazer, justamente porque ele tem esse caráter difícil. Para que eu tenha prazer, eu demando um tal grau de condições que pode até parecer impossível ou muito raro na minha vida para fruir completamente. Então eu acho um critério meio ruim. Se o critério for tomar pouco vinho, qualquer médico é filósofo. Não, e outra, né? Você não conta com a frustração, né? Então, também assim, por exemplo, você planeja aquela viagem dos sonhos, transante e tal, e não sei o quê, e tudo perfeito, buca o hotel antes, faz tudo direitinho e tal, não sei o quê, e o voo atrasa.
ou o avião arremete e vai para casa do cara. Você vai ficar puto com isso porque não saiu como você planejou e tudo mais, né? Então, essa dimensão deste prazer ideal trazido à realidade traz uma eterna insatisfação e uma comiseração eterna de sempre busca e tal. Então eu concordo contigo, cara, que é um set point complicado de você se sentir satisfeito ou eudaimônico, né, ou encaixado, porque é uma coisa que ela vai sempre mudar, né? Ela vai sempre mudar e tem várias condições que não dependem de você para que aquele prazer ocorra da maneira como você imaginava. Aí vem a frustração ou, né, a história eu tive tanta, nem era tão legal assim, né? Aquela sensação de carro novo que passa no seu primeiro mês, né? Ao mesmo tempo, como é que você vai saber se você chegou lá se você não tiver prazer? O que vai apitar em você? Existem inúmeros outros critérios que não é o prazer. Qual circunstância? Me dá um exemplo. Você manda, você fala qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo. Boa. Sei lá, se você comprar um carro achando que você ia ser foda e você ia ficar satisfeito e você não ficou, você já tem a informação de que ter um carro não quer dizer nada. Já que você tem na sua experiência uma ideia de que aquilo que eu estou procurando não deve estar em um ambiente material. Ou seja, eu já tenho aqui um critério. Talvez eu tenha de me orientar a alguma coisa que não é material para procurar satisfação. Fato, mas foi justamente porque você não sentiu prazer. Essa é a loucura. Foi justamente porque você não sentiu prazer. E só complicando, esquece a questão econômica do carro que ele colocou. Sim. E tem mais uma camada ainda. Eu estou em busca do meu amor verdadeiro. Né? Então, assim, este carro pode te facilitar de alguma maneira a busca do teu amor verdadeiro. Então, teologicamente, eu não estou buscando um prazer físico, prazer de dirigir o carro. Eu estou procurando uma coisa metafísica, a saber, o amor verdadeiro, mas que isso pode me ajudar e talvez seja uma condição necessária para você encontrar pessoas, sei lá. Veja, o que eu acho que eu não deixei claro. Vamos supor agora que eu tenha prazer. O que isso denota sobre o carro? Que me deu prazer. Não denota nada, portanto, porque é meramente tautológico. Assim, eu coloquei o meu dedo na tomada e produziu dor. O que isso me informa sobre critérios de orientação? Nada. Informa, não coloque o dedo na tomada. Foi o que eu falei no exemplo anterior. Então, mas é isso que eu estou querendo dizer. Quando o prazer é negativo, boa. O que você descobre é que o objeto da minha orientação ética não era verdadeiro. Mas, de novo, quando ele é prazeroso, eu não descubro nenhum critério ético. Não, acho que Então, o Epicuro leva uma espécie de cegamento ético. Porque você nunca tem, por exemplo, no caso dos estoicos, um critério de orientação valorativo. É alguma coisa anterior ao mundo material e alguma coisa racional que dirige a minha conduta de tal modo que quando eu ajo é isso que está presente e é a condição do meu prazer. Então o estoico inverte a relação com o prazer. Ele é consequência de uma orientação prática em abstrato e não uma orientação empírica, ou seja, gozei. Você é uma pessoa maravilhosa. Os sadomasoquistas pensam da mesma forma. Não pensam. Os sadomasoquistas pensam assim. Todo sadomasoquista é epicurista por definição. Contra isso, eu vou construir uma nova ideia. E essa é a graça, porque você fala, são masoquistas por definição, sim, mas de um prazer da dor. Obviamente que a bússola está completamente... É que eu não falei prazer na dor, eu falei de que dor e prazer não podem oferecer um critério de orientação prática, porque eles são meros fenômenos fisiológicos. Eu vou te falar que todo ser humano, em última instância, vai ser guiado por Mas isso. não como causa. Como causa? Como assim como causa? Eu não faço isso para ter prazer. Existem condições de prazer que são todas abstratas, chamadas desejos, que criam as condições desse prazer. Então veja, existe um aspecto abstrato transcendental que é uma condição de um fenômeno meramente fisiológico. Não tenho dúvida, mas em última instância, o que todo mundo faz quando acorda, em última instância, é como é que chama mesmo dentro do liberalismo? Espreguiçar. Foi o que eu pensei.
Ação humana, você tá falando? Ação humana, exatamente. Ação humana miseniana. Exatamente. Você sempre isso, vai buscar aumentar o prazer e diminuir sua dor. Veja, Marco, quando eu vou mijar, eu também tô fazendo isso. Você deixar de ser humano se você não fizer isso. Esse mas esse animal. fenômeno é Animal. Mais Caio, humano. muito obrigado. Meramente animal, porque é meramente fisiológico. Isso não distingue o ser humano enquanto individualidade. Como é que você diferenciaria amor? Então, deixa eu como é que você pega amor e não coloca dentro dessa esfera de prazer e dor? Amor. Veja, Tu fala amor de verdade, hein? Sublime. Pega isso amor que de você mãe. falou, o que a gente está debatendo pode ser dito assim, é diferente amor de sexo. Por isso que eu falei amor. Amor de mãe, ele falou. De prazer. Não, eu tô falando de amor entre homem e uma mulher. Sim. Eros. Quer dizer, eu posso fazer sexo e não ser bom. Porque eu tenho condições mais abstratas como amor, que ele seja de um certo modo, que ele me ame de um certo modo, que ele seja algum tipo de pessoa. E aquilo que ele é condição do meu prazer, e não o fato fisiológico de eu estar fazendo sexo ou não e eventualmente tive um orgasmo. Discordo, porque se a mulher achar tudo isso num cara que é um anão, talvez ela não tenha amor por ele. Então não é uma verdade. Não, você não entende amor. Vamos lá. Não. Vamos lá. Não, eu acho difícil pensar. Não. Vamos lá. Existem condições éticas, valorativas do prazer. É isso que eu estou defendendo. Não sei. Porque são essas condições sadomasoquista não está no mesmo espectro. Por que o sadomasoquista deveria estar? Porque ele é meramente animal. Você bota a mão na bunda dele, bate na bunda dele, ele sente prazer. O meu cachorro eventualmente também, eu só não sei. Então, mas você entende que nós estamos falando da mesma coisa? É isso que eu estou querendo dizer. A própria valoração do prazer, é isso que eu estou tentando dizer, que não é todo mundo que vai achar que tomar um milkshake de Nutella é a definição de prazer. Então, logicamente, a estética, a fundamentação do prazer não está no mesmo lugar para as mesmas pessoas. Nós estamos falando de alguns prazeres carnais, e eu entendo que Epicuro sempre falou de um prazer maior, tipo ganhar a Olimpíada, tipo ter um filho. Ele está falando disso. Essa é a valoração da vida, porque senão você não está encarnado. Mas ele não nega a necessidade, é aquela velha história da necessidade e suficiência. Né? Então, talvez este prazer ele seja necessário para a condição humana. Existem outliers para isso. Santos, por exemplo. Enfim, existem várias outras explicações, né? Para isso, mas assim, para a sociedade, né, para o comportamento humano. Então, assim, o que diferenciaria o ser humano de um outro mamífero ou de qualquer, né? Então, porque essa questão de buscar o prazer e ter repulsa à dor, isso é uma coisa autômata, né? Então, assim, existe uma camada da sua alma que se comporta dessa maneira, que a gente chama isso de afetos. Isto é necessário, isso é condicionante, porque se não fosse condicionante, a gente não teria sentidos. O ser humano, antes de tudo, é um animal senciente, ou seja, ele se orienta no ambiente através dos sentidos. Então não há como negar a importância do prazer e da dor. Talvez haja o que questionar se há suficiência desse critério como orientação de uma vida boa. Uma frase do Epicuro, mas é uma frase, por isso que eu falo para esse tal o homem, ele falou o seguinte: nem todo prazer deve ser perseguido e nem toda dor evitada. Então ele já estava falando disso. Porque eu entendo, eu acho que se eu pudesse falar isso, um prazer carnal. Nem todos os prazeres são éticos. Mas ele falava disso. Eu estou com sede, tive prazer. Mas não tem nada ético. Só quando tem uma questão ética é que a orientação faz sentido. Lá onde uma questão é ética e o prazer aparece como critério, eu acho ruim, senhor Epicuro. É isso que eu tô querendo dizer, eu acho ruim. Acho que se você não tiver isso, aí corre o risco de você criar, por exemplo, vou dar um exemplo idiota, mas Maximilien Robespierre se colocava como um cara fora do prazer. Ele se colocava como um cara que era um homem austero, sábio, e cometeu atrocidades horríveis. Então, quando a pessoa sai do universo você errou, prazer, horroríveis. Que é muito mais legal. Horroríveis é um pouco terrível. Então, quando sai da dimensão do humano do prazer, e é lógico, eu posso ir para outro espectro. Posso ir para o espectro russoniano, que botou um certo prazer de um certo lado que talvez estivesse errado. É porque, desse ponto de vista, a dor do Robespierre pode estar dentro da dor do Epicuro, que ele acha positiva. Viu como esse critério é ruim? Como assim? Ele é um cara que
largou todos os prazeres, você falou, e ele só quer sentir dor. Mas pode ser que ele, se ele for epicurista, ele justifica a sua conduta dizendo que esta é uma dor necessária. E por que ele faria isso tão erradamente? Porque ele tem um critério de orientação puramente fisiológico. Então, mas eu não acho que ele seja fisiológico. Tem prazeres que são... Ele é fisiológico, não tem como não ser. Não acho. Ele fala, por exemplo, prazer de ter um filho. Sim, esse prazer é fisiológico. Mas não estamos falando de um orgasmo, né? Não estamos falando de tomar Não, mas é um prazer fisiológico, quer dizer, não, mas é um prazer da minha estrutura nervosa. Deixa eu transportar pro Caio, que ele falou muito do Memento Mori. Sim. Esse debate é velho, né? Esse debate aqui é velho. O quanto o prazer não entra nessa hora que você vai estar olhando para toda a tua vida, que você... tudo que você teve, tudo que você passou, na hora digamos ali, do juízo final, o quanto não entra o prazer ali no teu Memento Mori? Cara, isso serve, na minha concepção, isso serve tanto pro juízo final quanto para hoje à noite. Não, a sensação é a mesma. Como é que você guia isso do ponto de vista prático? Tranquilidade. Se você dorme bem, se você acorda bem, se você trata as pessoas com educação, se você busca a perfeição nos seus atos, não estou falando que você vai conseguir. E o quanto isso não é um prazer medido? Sim. O quanto isso não é um prazer então, bom? Ele com camarão. Sim. E assim, às vezes ele só não é um critério de orientação. Será? Amigo, você já quis muito cagar e falou, cara, quando isso acontecer... É isso, é o mesmo critério, ele não tem nenhum conteúdo ético, ele é só um fato Ele está falando da esgotabilidade dessa sensação de prazer, é verdade, né? Tanto tanto o prazer quanto a dor, eles são finitos, né? Então, essa fugacidade que é o que ele está falando. Então, assim, esse prazer enquanto orientação, ele vai sempre ser fugaz. Então, às vezes, você pode desejar encontrar e você não vai saber onde está. Então, eu entendo essa questão eu entendo que não é suficiente para você pautar. Se um cara falasse assim, só vou ficar com mulher loira, isso é um critério de orientação objetivo. Só porque ele adotou esse critério objetivo é que ele pode ter prazer ou não com uma mulher loira. Mas previamente ele idealiza isso como prazer e isso é um critério objetivo de orientação. O prazer em si mesmo não. Essa é a minha argumentação mais superficial. Não, entendi, perfeito. Me parece dois estoicos falando com dois epicuristas. Talvez. Fala aí, Camara. Nem lembro o que eu ia falar. Eu não achava que o cara era tão estoico assim, velho. Quem? Você. Eu? Caralho, velho. São Paulo era estoico. O maior estoico da história era São Paulo, velho. Você tá louco? Trocou carta com você, né? Trocou carta com os caras falaram, esse cara aí é o hardcore. Então fala pra mim, de onde que o cristianismo bebeu do estoicismo? Cara, o cristianismo é a evolução do estoicismo, na minha opinião. Por quê? Porque ele é o estoicismo radical. Ele é o estoicismo em nome de um bem, assim como o estoico buscava o seu bem, certo? Esse bem também é transcendente na mesma visão do estoico, mas eu digo que é mais radical porque vários caras foram perseguidos por acreditarem, nos primeiros séculos, vários cristãos foram perseguidos por defenderem essa sua liberdade e o jeito próprio de ser cristão, que é exatamente esse de cuidar das adversidades, de você ter cuidado com momentos de glória, cuidado com a sua vaidade, cuidado com as suas realizações, né? Aquele discurso que o Camarão sempre fala da vitória, né? Quando uma incursão romana tinha vitória e eles entravam, né? No triunfo, né? Tem uma, né? Camarão fala pra gente aí depois como é que é a história mais ou menos, mas isso foi muito incorporado na filosofia cristã, na antropovisão cristã, melhor dizendo, né? Então, assim, só que isso ninguém sabe, né? Se você perguntar para 10 cristãos né, por aí, que se identificam, né? Eles identificam o cristianismo como um sentimento,
Né? Então, eu sinto que eu tenho uma relação com Deus, eu sinto, né? Não é a questão de práticas, mandamentos, toda a questão que incorpora a tradição judaica e toda a tradição clássica. Então, essa mistura, isso poucos cristãos, como João Paulo II dizia, o cristão brasileiro tem um cristianismo epidérmico, que é essa mesma questão, ele é guiado por essas sensações. Então, assim, você está falando com Deus, você está rezando, dá vontade de cagar, você esquece, porque a vontade de cagar é mais importante do que Deus, se Deus for um sentimento, né? Se Deus for essa sensação. Então, existe essa questão dessa imanência, de como é que você aplica toda essa tradição, e aí a questão de você... Deus foi pessoa, todo mundo que se arvora a discutir isso, essa é a primeira pergunta. Deus foi pessoa? Se você acredita que ele foi pessoa, é uma coisa. Se você não acredita, essa relação vai mudar completamente, e quando você tiver um desejo, você vai esquecer da sua religião. Então, é aí que esse estoicismo entra na cultura cristã. Eles não tiveram contato, estava brincando com São Paulo, ele... quando voltou para Roma e morreu na Itália, não era Itália, mas morreu em Roma e tudo mais, ele trocou cartas, de fato, com Sêneca, e eles, até onde se sabe, tinham uma mesma visão de mundo, uma mesma antropovisão, só que com conceitos completamente diferentes, né? Paulo era grego, né? Eu acho que é isso, me corrija. Ele era judeu. Mas Saulo, ele é Saulo de Tarso. Mas ele não... Ele era de Jerusalém. Ele era de Jerusalém? Então é isso. Mas assim, ele não tinha o contato com essa filosofia estoica, até onde se sabe, se conhece. Então, mas isso não é falado. Então, quando a gente brinca aqui e tudo mais dessa questão, desse ponto de vista cristão, é que isso faz parte da antropovisão cristã, mas isso hoje o cristianismo, ou a doutrina que se diz por aí, dos sentimentos, de você se sentir bem e tudo mais, e como toda sensação é fugaz e finita, né? Eu acho que desse ponto de vista, assim, eu gosto muito dos estoicos, mas eu acho que o Platão tem uma vantagem, que o Platão está dizendo que existe algo que você já sabe. Você já sabe alguma coisa. Você pode negar que você sabe, ou você pode ser ignorante daquilo que você sabe. Mas você já sabe alguma coisa, e essa é a condição de você filosofar. E nesse sentido, aquilo que eu já sei é uma exortação à filosofia, né? E ter acesso a isso pela reflexão, né? E como é que Agostinho traz Platão para dentro do cristianismo? Ele chama isso de você acreditar de fé. Simples, resolveu a equação. Você acredita e agora você vai racionalizar. É outra coisa, né? Essa dicotomia fé e razão, isso não faz sentido para uma tradição e para uma antropovisão cristã. Sim. Por quê? Porque você usa esses sentimentos e você vai racionalizar isso do ponto de vista de tolerância, ou de comedimento, ou de fruição, e você vai construindo a sua realidade, né? Então, isso que é um dos tesouros, na minha visão, né, da tradição, que eu diria mais, né, a tradição cristã, a tradição islâmica também, né, e a tradição judia, né, a tradição judaica, melhor dizendo, perdão, mas falam tudo da mesma coisa. E se você extrapolar isso, são possíveis analogias com o hinduísmo, a gente já falou disso aqui, né? Com o budismo e tal, e o que talvez seja o ponto de convergência aí seja essa tradição clássica grega, né? Acho que isso é muito louco, né? Não, sensacional. Cara, muito legal. Uma pergunta só. Só para lembrar que a Igreja Católica, o nome dela inteira é Igreja Católica Apostólica Romana. Esse romano é o que sobrou do estoicismo do Império Romano dentro da Igreja, em parte, né? Todo o direito romano, direito canônico, tem várias semelhanças também, mas eles eram extremamente pragmáticos. Então, do ponto de vista de pragmatismo, a Igreja continua sendo romana. Tem algumas pessoas, quando indagadas
Quando que Roma caiu? Elas falam o seguinte: Roma nunca caiu. Roma se transmutou na Igreja Católica Apostólica Romana. Nesse sentido, o Papa é o Pontifex Maximus e ele continua em Roma. Você vê que não mudou nada do Império Romano, né? Sim, é verdade, é verdade. E as mesmas brigas políticas foram transferidas para dentro, né? E ninguém está falando ali né, da mística ou da transcendência ou do que a gente falou aqui. Então, muito da merda que deu, que desenrolou, também passa por essa questão geopolítica e também internamente da própria igreja, né? Então, a primeira coisa para a gente falar disso é diferenciar a fé cristã, porque isso é muito próprio da ação da igreja ou do que as pessoas entendem por igreja. E essa tradição, ela foi depois do Concílio Vaticano II, isso foi praticamente desestimulado. Então isso aí foi na década de 60, talvez, né? Então aí a gente tem aí já algumas gerações onde isso já não é sequer conversado, estimulado, discutido, debatido, né? Então é complicado falar de religião, né? É muito complicado. Muito complicado. Mas não é complicado de falar de transferência, que a gente falou até agora de transferência de valores, e tem uma transferência de valor que pra gente é muito importante. Como não? Que é Nossa a transferência senhora, de valor da Alux. Da Alux, meu amigo. Leva muito valor para as pessoas. E a preferência temporal, né, cara? Baixa preferência temporal você só consegue com a Alux Investimentos, meu amigo. É isso aí. Cliente pessoal, e eu falo, hein? 15 anos, 15 aninho? 15 aninho, levando ganhos mil para muitas pessoas por aí, certo? É isso aí. Educação financeira aí? Dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Cara, você quer resolver os grandes problemas da sociedade? Fica rico. Fica rico, cara. A primeira coisa que você tem que fazer é ficar rico. Resolva a questão econômica, né? E aí as coisas, né, ficam mais tranquilas. O seu desejo vai mudar. Fica rico, mas vou te falar mais. Não é questão só de ficar rico, é questão de ficar rico e ter a baixa preferência temporal para alocar os recursos da forma certa, meu amigo, para você poder ganhar a longo prazo. Se não for assim, não tem a longo prazo. Somente no site deles, www.aluxinvestimentos.com, ou com o nosso amigo Ronaldo Bella. Muito bom. Ou o Alexandre também, brother, parceiraço. Telefone 11 987830922, 987830922, Ronaldo Bella com 2 L's, @aluxinvestimentos.com. Pessoal, já estamos atrasados, os caras estão olhando pra mim aqui. Vou te falar, foi bem legal, hein? Uma pergunta que gerou 50 minutos de conversa, véio. Vocês são bons demais, velho. Vou te falar, vocês estão de parabéns. William, animal, sensacional. Caião, Camara. Muito bom, mas nós temos nosso querido Pitch do Livro. Pitch do Livro especial hoje, hein? Quem é que vai participar do nosso Pitch do Livro hoje? Fala pra mim, Caião. Produção. Vamos chamar produção. Vem aqui, Vitinho. Vitão vai ser nosso querido. Vitinho, dá um salve pra galera aí, fala oi pai. Devidamente uniformizado, ele não sabia que. Olha lá. Já veio com a camisa do Beyond the Vitão, você manja do Pitch do Livro ou não? Manjo. Fala aí com nós. Sabe como é que funciona? Eu vou explicar aqui, ó. Cada um trouxe um livro que está passando na sua mesa e está lendo, ou que acha que vale a pena comentar com a galera aqui. Então a primeira parte aí, Vitinho, é o seguinte, brother. Quem trouxe qual livro? O Magal vai apresentar aí para nós. Vou apresentar e você vai escolher quem trouxe qual livro e depois a gente vai tentar vender para você. Vamos lá. Então, A Parte Maldita de Georges Bataille. Legal, hein? Segundo livro, O Antimodernista, Graciliano Ramos, em 1922. Olha aqui, coisa linda, hein? Eric Ries, A Startup Enxuta. Isso aqui é de business, hein? Quem será que falou de business? Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Livraços. São os 4 livros. Quem trouxe qual livro? Por favor, meu amigo, fale aqui para a gente.
Eu não imaginava que era tão difícil assim. Vai lá. Vai lá, garoto. Escolhe aí. Startup enxuta Reginho. Churchill Camarão. E o ele fez o pitch do livro mais difícil de todos os tempos. Sabe por quê? Quem é Graciliano Ramos? William. Por que é o pitch mais difícil de todos os tempos? Porque tem 4. Porque tem 4. Matemática responde. É verdade. Agora, deixa eu falar. Acertou algum, não? Essa nem eu sabia. Nossa, cara, eu também não sabia, bro. Foi o pitch mais difícil de todos os tempos. 0%. Qual que é o comentário, irmão? É mais difícil do que vocês imaginam. Genial. Como que é a segunda parte, velho? Bom, segunda parte, agora sim, a gente vai contar pra você por que trouxe esse livro aqui, por que vale a pena que a galera se interesse por esses livros e você escolhe no final qual que você leva pra casa. Fechado? Fechado, irmãozinho. Vamos lá, então. Vamos começar com quem? William? Nem ferrando. Vamos começar com o Camara, porque o livro dele é novo. Bonito mesmo. Vai lá, Camara. Vamos lá, falar um pouquinho de Graciliano Ramos, escritor, e uma pessoa que contrapôs o movimento modernista de 22. É só para citar aqui um trecho de uma avaliação do livro dele. Ele coloca o seguinte: os modernistas brasileiros, confundindo o ambiente literário do país com a academia, traçaram linhas divisórias rígidas entre o bom e o mal, e querendo destruir tudo que ficara para trás, condenaram, por ignorância ou safadeza, muita coisa que merecia ser salva. É muito atual isso, né? Total. É muito atual. Então toda vez que chega alguém que revolucionariamente quer trazer uma nova métrica entre o que é bom e o mal, vai ser uma inquisição, porque vai condenar a memória daquilo que merecia ser salvo. Genial. Então ele pega, o que eu acho legal é que uma das poucas pessoas no Brasil que a gente vê hoje Total. falam, Tá foda, né, tio? Beleza. falam Livro, mal, né? Uma conseguem biblioteca ser inteira. críticos. Poucas pessoas conseguem ser críticas da Semana de Arte de 22. Graciliano Ramos é um exemplo sublime disso. Cala a boca. Cala a boca. Não, eu já sei o que você vai falar. Falei pro Derico parar. Não. Não, calma aí, eu já achei que elogiar, eu já ia cortar no meio. Vai você, William, então. Eu? É óbvio. Ai, cara, é difícil. Mano, acho que o Caio é melhor, porque o Caio tá mais estudado. Quer que eu fale? Então, Não, cara, vamos lá, então. aqui, ó. Startup enxuta. Tá? Startup, Belo livro esse, cara, esse livro aqui eu li em 2016, cara. Ainda acho que esse aqui é uma versão em português, o que eu tenho em casa é foi uma versão. Você me deu aquele das opções, ó. Foi. E aí? Aí você me fudeu. Mercado de opções. Vai lá, Reginho. Tá aqui o livro. É só ler, caralho. Bom, não leu direito. Então, assim, esse livro é muito legal, virou depois um best-seller. E por que eu fui atrás desse livro na época, né? Era uma época que eu tava saindo da caverna, tava voltando pro ABC, montando a minha empresa de cuidados médicos e tudo mais, de assistência, querendo montar, tinha uma galera excelente, mas não sabia como operacionalizar isso de uma forma moderna, rápida, né? E por portas e travessas eu cheguei nesse livro aqui e que pautou muito o estilo da Fiden, que tem aí, já ela desde 2016, tem aí 6 anos, né? Então é um livro ultra prático, mandatório para quem gosta de empreendimento, gosta de coisas novas, construir coisas, puta livraço. Irado, eu mesmo. Livraço, eu li ele também. E vou te falar, ajuda muito para quem tá querendo começar alguma coisa e pensar em escalonar, é uma puta ideia. Vou fazer então. Você então? Vou fazer então. Pô, beleza. Cara, esse livro aqui é um livro de economia. Fudeu. De economia. Mas já é um começou livro... mal, viu, né? Não, mas é um livro de economia diferente, porque ele é um estudo de como aspectos de uma cultura se envolvem com aspectos econômicos. Então, por exemplo, a gente tem um hábito racional de poupar e gastar isso de maneira racional. O que esse autor descobre é que o gasto em uma sociedade é irracional. Existem elementos de irracionalidade na nossa vida pública que é mais fundamental, é mais espontâneo do que os elementos racionais. Então, esse é um livro sobre
como a nossa irracionalidade organiza a nossa cultura. E como esse é um período bastante irracional, em que as pessoas estão desperdiçando as suas tetas e os seus paus, eu acho que esse livro pode ser bom pra você. Genial. Foi bem. Foi um pitch iconoclasta. E eu tava já quase com o pi aqui, ele terminou. Então foi muito bem. Foi muito bem, no on tempo time. certo. Mas vamos ao que interessa, velho. Um monte de besteira você ouviu aí, né, irmão? Agora eu vou falar do que realmente importa. Primeiro é o seguinte: Winston Churchill, Memórias da Segunda Guerra Mundial. Livraço. Livraço. E esse livro, ele é uma coletânea, são 2. Essa aqui é a parte 1, né? Então ele conta desde do Tratado de Versalhes, do final da Primeira Guerra Mundial. E a primeira parte vai terminar mais ou menos em 1941, já 2 anos do começo da Segunda Guerra. Por que eu trago isso? Primeiro porque Churchill foi o maior britânico do século XX. Acho que alguém duvida de mim aí? Disso aí? Provavelmente o maior britânico do século XX, né? E a gente está falando do... Ele foi eleito pela BBC. Ah, ele foi? Foi. Obrigado, já entendeu. Depois do Mick Jagger. Já percebeu qual que é a diferença do padrão de livro aqui. Mas sabe o que mais me interessa nessa história aqui? É que... Phil Collins. Se fodeu. Phil Collins era inglês, não? Não lembro. O Sting ficou em segundo lugar. Me fode, velho. Dá licença. Além dele ser um cara sensacional, um expoente do Partido Conservador, ele traz nessa parte desse livro uma ideia de o quanto a Inglaterra e a França foram fracas para poder lidar com a ascensão de Hitler na Alemanha. Então ele faz uma crítica bizarra a quem estava comandando a Inglaterra, né, Great Britain, na época, porque esses caras, eles simplesmente tomaram o pacifismo como se fosse a maior virtude de todos os tempos. Enquanto eles estavam querendo ser pacifistas, estava o outro lado lá, ó, se armando, crescendo e criando. Eu diria que isso também é muito atual, não me parece? Você não acha que o Ocidente é pacifista e os outros estão lá se armando, meu amigo? Então isso aqui tá recontando a história. Esse é meu pitch, muito obrigado, valeu. Acontece o seguinte, se você escolher esse, você só sabe a metade da história, porque são 2 volumes. Não, mas se você não escolher, se você não escolher, suas letrinhas vão estar menor lá na avaliação. Só contar, vale a pena, porque o cara era tão bom, eu não tô querendo fazer propaganda no seu livro. Propaganda, pode fazer. Não, pode fazer. Eu acho que pode fazer depois da seleção. Depois da seleção, Não, faz antes. Não sei, eu acho injusto. Tá bom, vai. Não é isonômico, não é isonômico. Quem decide é o Vitão. O que você quer ouvir agora ou depois? Eu vi as palavras dele. Obrigado, Vitão. Então, certa feita, então vou contar não uma, vou contar 2, mas são rápidas. Certa feita, estava uma mulher muito mal impressionada pelo comportamento bruto do Churchill numa festa. Ele estava bebendo, um beberrão. Virou para ele e falou: "Senhor Churchill, o senhor é um bruto e um bêbado." E ele vira para ela meio de lado e fala assim: "Madame, a senhora tem razão. Mas por outro lado, de manhã eu estarei sóbrio. E a senhora vai continuar sendo feia." Essa era uma. E a outra vira pra ele e falou assim: também a mesma mulher, ele devia ser uma pessoa difícil com mulheres. E ele virou pra você: "Senhor Churchill, se eu fosse a sua mulher, eu colocaria veneno no seu chá." E ele vira pra ela e falou assim: "Madame, se eu fosse seu marido, eu tomava esse chá." Genial. É esse tipo de cara, Já percebeu, né, meu amigo? Fala aí, meu cara. Vitão, qual dos livros você vai escolher? Fala aqui em alto bom som. Fala perto do microfone, vai. Não, só um livro também. Pode ganhar também esse lindo celular. Não. Vou ficar com o celular, obrigado. Vendido? Não. É o celular. O teu livro tá azedou, velho. Eu fiquei em dúvida entre esse e esse daqui. Eu vou ser obrigado a levar. Injustiça. Você viu, né? Você viu quem é o verdadeiro campeão. Fala o nome do vencedor aqui, por favor. A injustiça tem existe uma vitória moral. Quem ganhou? Não, isso tem que perguntar pra eles. Garota! Vai Corinthians! Obrigado, a irmão. injustiça é uma presença Campeão moral. Depois te dou aqueles 20 lá depois. Fica tranquilo. Valeu, Vitinho. Obrigado, vai receber, brother. não agora, porque eu tô lendo, mas irá receber. Finge que tá recebendo. Não, perdeu o celular, só isso. Pessoal, cara, muito bom, sensacional. Vitão, obrigado, velho, pela participação valeu, especial.
irá ganhar o livro, com certeza, não tenha dúvida disso. Mas antes, não pode esquecer do quê? Você lembra? Fala pros caras. @Beyond the PDC. Valeu, irmão. Pessoal, muito Valeu, obrigado. galera. Foi Valeu. muito legal. Boa Abraço. noite. Até a próxima. Valeu. Tchau.